Do Senhor Jesus, irmãos. Domingo passado eu estive pregando na congregação e falei sobre os desafios de Deus para o seu povo. E nessa noite eu quero compartilhar dessa palavra para com a igreja aqui também, a igreja sede. Porque quando eu fui convidado para pregar a palavra de Deus, foi essa palavra que Deus me deu para eu compartilhar aqui com a igreja. Eu sei que Deus, ele tem desafios para as nossas vidas. A igreja precisa entender qual é esses desafios, para assim agir em prol do propósito de Deus na vida da igreja. Eu quero, irmãos, convidá-los a abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Reis. Enquanto os irmãos encontro aqueles que já encontraram, eu quero dizer a vocês que foi muito bom esses dias. Foi uma experiência maravilhosa para a minha vida, conhecer Guarujá, conhecer São Paulo. Em uma só semana conheci tantos lugares, isso foi tremendo para a minha vida. Geralmente quem está lá no sertão ou no litoral, quem mora numa região como eu moro, tem dificuldade de fazer um passeio como esse. E desde já eu quero assim dar o meu muito obrigado ao pastor Edermanso, esse amigo que tem sido uma bênção na minha vida desde que estava em Sergipe. Foi uma bênção de Deus para a minha vida e tem sido essa bênção na minha vida ainda hoje. Eu sempre costumo dizer que quem é bênção, abençoa. Você é bênção? Pergunta aí ao seu irmão, você é bênção? Diga assim, meu irmão, quem é bênção, abençoa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos encontraram o texto? Segundo livro do Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Eu quero te convidar a você ficar de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Que Deus aplique a palavra dele em nossos corações. Curve a sua cabeça e vamos orar nesse momento. Deus maravilhoso, nós te louvamos, porque o Senhor já falaste nesta noite a cada coração, creio assim, especialmente ao meu coração, através dos louvores. Obrigado porque este foi o momento que o Senhor preparou para estarmos aqui. E queremos nesta noite nos render diante do Senhor. Queremos nos colocar diante, Senhor, de Ti para Te pedir que o Senhor ministre a cada coração. Que assim como o Senhor falou ao meu coração, nesta noite, tão somente o Senhor fale à Tua igreja.
O Senhor ministre com poder, com graça, e que as vidas que aqui estão saiam daqui desta noite, Senhor, louvando, exaltando, glorificando o teu santo nome. Deus, nós pedimos que o milagre do Senhor aconteça. Que nessa noite haja chamado do Senhor para missões. Que o Senhor nesta noite levante aqui missionários, jovens, Senhor, homens e mulheres, desejosos de pregar a palavra, de anunciar, de, ó Deus, abraçar o desafio que o Senhor tem para a tua igreja. Oh Deus, ministra, só o Senhor pode fazer esta obra. Eu me coloco nesta noite como servo, dependente totalmente do Senhor. E te peço que o Senhor use a minha vida como canal de bênção para abençoar os meus irmãos nesta cidade. Deus, e que as vidas que entraram a este lugar, ao saírem daqui, Senhor, saio, Deus, dizendo assim: olha, eu estou feliz em servir a Jesus. Saio dizendo: eu amo esse Jesus que deu a sua vida para me salvar. Deus, faz esta obra. Que haja edificação. Que haja neste momento, Senhor, também quebrantamento. Que haja nesse instante, Senhor, atenção à tua palavra, para assim beber da sua fonte poderosa. Oh Deus, é no nome bendito e maravilhoso de Jesus que assim nós oramos. Amém. Glórias a Deus. Podeis sentar, queridos irmãos. Eu costumo dizer que poderíamos estar em qualquer outro lugar esta noite. Você poderia ter feito uma viagem, poderia ir em qualquer outro lugar, mas você escolheu a melhor parte. Escolhemos a melhor parte, que foi vir à casa do Senhor. E eu gostaria que você repetisse comigo agora o seguinte: nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Quantos creem assim pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele coloca desafios para a sua igreja, para os seus servos, para aqueles que se dispõem a realizar a obra do Senhor. Lá na minha região, o Senhor colocou um desafio para a minha vida, que foi pregar o Evangelho, que foi anunciar o Evangelho. E eu lembro que em 2004, junto com a liderança da igreja, nós marcamos uma responsabilidade de anunciar a palavra de Deus em um povoado vizinho. E isso foi um desafio para as nossas vidas, porque era um povo que não tinha não dava muita atenção ao Evangelho, um povo resistente, que se pregava o Evangelho, e muitas das vezes as portas eram batidas no nosso rosto. Cansei de algumas vezes, quando ia me aproximando de algumas casas, as pessoas fechavam as portas. Esse povoado chama Pedra Furada. Iniciamos um trabalho ali evangelístico, visitando, e com muita luta começamos a conquistar o espaço, começamos a conquistar as pessoas. E ali passou a ter algumas conversões. Deus começou a libertar vidas, salvar vidas. Hoje nesse povoado nós temos 5 pessoas já convertidas e alguns congregados. Os cultos são realizados nas casas. Todas as terças-feiras eu vou àquele povoado e prego ali o Evangelho, a palavra de Deus. Numa terça-feira antes de vir para cá, preguei a palavra de Deus. E as pessoas ali ouviam atentamente, prestavam bastante atenção à mensagem que estava sendo pregada. Hoje o nosso desafio é construir um templo naquele lugar. Temos o terreno em vista para construir. Mas a igreja até então não tem recurso para comprar aquele terreno que já está em vista. Esse terreno custa R$5.000 para comprarmos. E não temos. A igreja não tem. O nosso alvo, o nosso desafio é construir um templo ali.
A igreja, por enquanto, está orando, está clamando a Deus para que Deus levante recurso, ou levante, quem sabe, um mantenedor para nos ajudar a construir aquele lugar. Existem vidas ali, irmãos, que estão sedentas para ouvir o Evangelho de Jesus e que cremos que futuramente serão os crentes daquele lugar e vão glorificar, vão exaltar o nome de Deus. Deus sempre vai ter desafios para o seu povo. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui o desafio de Deus, e eu quero compartilhar esse desafio nesta noite para a igreja. Os desafios de Deus para o seu povo. O primeiro desafio de Deus aqui para o seu povo, meus irmãos, é alargar as tendas, é crescer. O texto diz assim, e disseram, versículo 1, disseram os discípulos dos profetas Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Os discípulos dos profetas, apesar de eles estarem vivendo aqui numa época de apostasia, numa época de declínio e queda, onde os reis estavam apostatando da fé, mas Deus sempre na história conservou remanescentes fiéis. Homens que permaneceram fiéis para servir ao Senhor. E eles aqui tinham um desafio de expandir, de crescer, de alargar as suas tendas. Mas aqui a gente percebe nesse texto que os discípulos tinham esta visão, mas Eliseu não tinha, a princípio, a visão de crescimento. Se nós não tivermos visão de crescimento, não vamos crescer. É preciso ter visão. Essa semana fomos para o congresso, tive o privilégio de participar desse congresso e foi tratado muito isso, foi abordado essa questão de ter visão. A igreja de Jesus precisa ter visão. E muitas das vezes a liderança em alguma situação, claro que não é o caso daqui, está sem a visão correta do reino de Deus, de expandir, de crescer. Então, meus irmãos, é preciso para as tendas se alargar, para elas serem alargadas, é preciso consciência da responsabilidade individual e coletiva. Isso significa que cada membro da igreja tem uma responsabilidade de expandir a igreja. Não podemos ver isso só na liderança. Todos estão engajados para o crescimento da igreja. Havia reconhecimento desta responsabilidade por parte dos discípulos dos profetas. Porém, a princípio o mesmo não estava acontecendo com Eliseu. Podemos, meus irmãos, muitas das vezes correr o risco de negligenciar nossa responsabilidade nessa área. E eu quero perguntar a você, como vai a sua responsabilidade individual em relação ao crescimento da igreja? Não podemos ver a responsabilidade separada da predestinação, porque muitas das vezes os crentes em alguma situação estão olhando para a predestinação e dizem: olha, os eleitos vão vir para a igreja. Quem é de Deus vem para a igreja. E essa visão é uma visão errada. Sabemos no sentido de se acomodar. Os eleitos vão vir mesmo para a igreja. Mas isso não isenta a responsabilidade cristã. Temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é individual. A princípio, ela é individual. Você tem um compromisso para alargar as tendas da igreja. Quando os discípulos foram, eles estavam juntos, cada um tinha consciência do seu papel. E eu pergunto nessa noite à igreja, estamos tendo consciência desse papel de alargar as tendas, de crescer?
Meus irmãos, para largar as tendas, é preciso consciência da responsabilidade individual e coletiva. E qual é a responsabilidade individual? A nossa responsabilidade individual é testemunhar. Você precisa testemunhar de Jesus. E muitas das vezes achamos que isso não é evangelização. Tem pessoas que pensam que não se evangeliza assim. Testemunhar é evangelizar sem palavras. Quando você testemunha, você está evangelizando as pessoas. As pessoas vão se sentir desejosas também de conhecer o Deus que nós conhecemos, de viver conforme nós vivemos. Se não existe, irmãos, a prática do testemunho, o crescimento da igreja pode mirrar, ficar deficiente ou não existir. Eu conheço algumas igrejas no Nordeste que infelizmente mirraram. Infelizmente, o crescimento atriunfou, parou, por causa do mau testemunho. Porque vidas escandalosas estão impedindo que a igreja cresça. Porque há nessas igrejas algumas lideranças que estão em práticas pecaminosas. E as pessoas olham para a igreja, principalmente lá na minha região, dizem assim, eu vou nada para aquela igreja, ali não tem crente não. Na cidade é mais fácil de esconder essas coisas. Meio agitado, meio grande, aquela coisa. Mas no povoado principalmente, irmãos. Porque lá todo mundo sabe a vida de todo mundo. Se você fizer oi, tchau, alguém já ouviu lá no fim do povoado. A nossa responsabilidade individual é testemunhar de Jesus. Você tem testemunhado de Jesus? Amém, igreja? Vocês têm testemunhado de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, há um texto em Atos, capítulo 8, versículo 4, que fala da história de Filipe. Nesse versículo diz que Filipe desceu a Samaria. E esse homem, quando desceu a Samaria, ele desceu para pregar o evangelho. Havia uma perseguição na igreja. A igreja estava sendo perseguida, então os crentes se espalharam e Filipe foi para essa cidade chamada Samaria. E interessante que o texto diz ali que Filipe pregava, as pessoas ouviam e viam o que Filipe fazia. Olha só que coisa linda. Eles ouviam a pregação, a mensagem do evangelho, mas eles também viam a vida de Filipe. E o resultado disso aí foi que uma multidão atendeu a pregação de Filipe. Vocês, igreja do Senhor aqui neste lugar. Eu conversando com o pastor Edermanson, ele anda numa alegria tremenda. Glória a Deus, eu fico feliz por isso. Porque a igreja está passando pelo momento bom. Vidas estão vindo. Vidas estão confessando a Jesus, estão dizendo, eu quero fazer parte dessa igreja. Que coisa linda, irmãos. Isso é sinal da graça de Deus na vida da igreja. Mas eu quero dizer aos irmãos que é preciso estarmos atentos. Precisamos estar atentos para este momento que vocês estão vivendo. E mais do que nunca testemunhar desse Jesus. Do Jesus que mudou a minha história e mudou a sua história. Eu acredito que aqui tem muita gente que foi transformada pelo poder de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pessoas que foram transformadas pelo poder de Jesus. E que agora, meus irmãos, a sua responsabilidade individual é testemunhar desse Jesus. É falar do que Jesus fez na sua vida. E muitas das vezes fazemos isso em silêncio. Não precisa você estar saindo por aí gritando, olha, eu agora sou de Deus, eu agora saí gritando na rua. O seu comportamento dentro da sua casa, com a sua esposa, esposa com esposo,
Eu acredito aqui que mais do que nunca vocês moram muito perto de vizinho, né? É vizinho do lado, é vizinho do outro, é de todo lado. E as pessoas escutam o que está acontecendo dentro da nossa casa. Escuta ou não escuta? Hein? As palavras que estão sendo pronunciadas lá. Meus irmãos, lá dentro dos nossos lares, como estamos testemunhando de Jesus? Estamos mantendo a nossa responsabilidade. Lembremos que o Mestre Jesus, o nosso doce e muito amado Jesus, disse o seguinte em Mateus: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olha o resultado de quem testemunha. O que vai acontecer? Glorificar a Deus. Os homens vão observar o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, e vão glorificar a Deus. Vidas vão ser transformadas. Eu gostaria de perguntar a você hoje, nessa noite, não quero resposta, não precisa me responder, reflita nessa noite. Você está convicto que sua família evidencia o testemunho cristão na sua vida? Seus filhos podem dizer assim: meu pai é um crente. Hoje eu vi uma coisa, o pastor Rômulo falando do testemunho do irmão, que a filha disse assim: olha, eu só sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Quantos de nós, os nossos familiares, podem dizer isso? Eles estão evidenciando o testemunho cristão lá nos nossos lares. Você tem pregado para os seus familiares aos ouvidos e aos olhos. Sua família tem dado glória a Deus por causa do seu testemunho. Você pode dizer o mesmo com as pessoas que estão próximas a você, com seus amigos? Eles têm evidenciado isso. Eu costumo dizer que na igreja é fácil ser crente. É fácil, porque aqui todo mundo é crente. A tarefa difícil é lá fora. É no meio familiar também. E lá nós estamos sendo desafiados por Deus. Assim, meus irmãos, como os discípulos dos profetas, como Eliseu foi desafiado a largar as tendas, a crescer. E eu estou mostrando nessa noite aqui que para crescermos, para a igreja crescer mais do que isso, que eu sei que vocês querem. Aleluia. Construir mais templo. Que maravilha. Chegar a 2014, vamos pensar em crescer mais um pouquinho, né, pastor? Aleluia. Oh, glória. Deus maravilhoso. Deus pode fazer isso, meus irmãos. Ele pode todas as coisas. Mas também, Ele requer de nós responsabilidade. Não pense que ela se separa da predestinação. Eu costumo dizer que a predestinação e a responsabilidade é como tripé. Olhe só. Olha o exemplo aí. Tira um pé, o que é que acontece? Cai. Se você quiser viver a doutrina da predestinação sem responsabilidade cristã, você não vai conseguir. Você está fora dos preceitos bíblicos, porque Deus nos dá responsabilidade e temos que fazer. E a nossa responsabilidade é testemunhar de Jesus. Mas a nossa responsabilidade também, meus irmãos, individual, é pregar o Evangelho de Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus. Eu disse a vocês que se prega com a vida, mas se prega também com a palavra, com o anúncio. E uma coisa hoje me chamou a atenção. Estive aqui pela manhã, compartilhei das minhas experiências, algumas. E ao sair, tinha um moço ali na feira. E este moço descia e subia pregando o Evangelho para as pessoas. Isso é paixão por Jesus. Tenho certeza que aquele moço não está ganhando nenhum salário para isso. É amor por Jesus. É fogo no coração. É desejo de ver as almas salvas. Nós precisamos, meus irmãos,
ter esse fogo no coração. Precisamos pregar a palavra. E você pode pregar a palavra. Você pode falar de Jesus lá no seu trabalho. Quando você estiver conversando com seu amigo, seu colega, fale de Jesus, anuncie esse Jesus. Porque Ele é o único caminho de salvação. Ele é a verdade que liberta o homem. O Senhor Jesus nos ensina, meus irmãos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A nossa obrigação é pregar o evangelho. Os resultados é Deus que dá. É Deus que vai fazer acontecer aquilo que nós não podemos fazer. Ele é quem converte. O Espírito Santo do Senhor é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. A nossa obrigação, a nossa responsabilidade é pregar o evangelho de Jesus. E nessa noite, irmãos, estamos sendo desafiados através da palavra de Deus a alargar as tendas, a crescer. Isso fala de crescimento. De crescimento. Podemos usar vários métodos. Temos muitos métodos. Novamente digo, essa semana vimos mais métodos, além daquilo que já conhecíamos. Podemos usar a criatividade para divulgar o evangelho. Mas toda a igreja precisa estar adentrando a esse projeto. Toda a igreja precisa estar motivada para pregar o evangelho de Jesus. A responsabilidade, meus irmãos, é individual, mas também ela é coletiva. Ela é coletiva. Somos chamados a interagir, a trabalhar em equipe. A igreja precisa trabalhar em equipe. Não vamos pregar um evangelho. Quando eu falei pregar individual, não quer dizer que você vai se separar. Eu estou falando da questão da responsabilidade. De você aplicar, ter no seu coração, na sua mente, que você foi chamado para fazer a diferença. Mas é certo, irmãos, que temos que trabalhar em equipe. A igreja precisa trabalhar em equipe para que as coisas aconteçam. E quando eu falo de responsabilidade coletiva, eu me refiro aos compromissos com os cultos e com os trabalhos realizados na igreja. A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos a demonstração, e tanto mais quanto verdes, que o dia se aproxima. Precisamos cultuar a Deus, irmãos. Você tem essa sede no seu coração de adorar o Senhor Jesus Cristo? De adorar o Senhor Jesus Cristo? E viemos para aqui com esse propósito de adorar o Senhor. E essa adoração, ela tem que vir de casa para aqui, não é daqui para casa. A nossa adoração para com o Senhor tem que vir de casa para a igreja. Tem que vir da onde, irmãos? Para a igreja. Isso significa que na minha casa, na nossa casa, devemos ter uma vida de adoração a Jesus. E muitas das vezes as pessoas entendem a adoração de uma forma errada, que é louvor, que é abrir a boca e cantar. Isso não é adoração, faz parte da adoração. Mas adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Você pode olhar para o irmão e dizer, meu irmão, adoração, diga para ele, adoração é um estilo de vida. Então, meus irmãos, quando nós estamos vindo aqui para nos reunir, para estar cultuando a Deus, estamos trazendo de casa um estilo de vida. Se você for querer levar daqui para casa, não vai dar certo. Você não vai conseguir servir a Jesus. Porque chega aqui, você vai ouvir alguma coisa, quando sair lá já esqueceu e pronto, tchau. É uma coisa mecânica. Deus quer vida, meus irmãos. Deus quer que tenhamos vida na presença dEle. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Nessa adoração, meus irmãos, nós oramos, buscamos a presença do Senhor, buscamos a face do Senhor. A oração do cristão não é uma tentativa de forçar a mão de Deus. Não pense isso. Mas é um humilde reconhecimento da impotência e de dependência de Deus. Dependemos dele completamente. A oração não vai mudar os decretos de Deus. Mas quando você ora, você está dizendo: Senhor Jesus, eu sou totalmente dependente do Senhor. O Senhor é o meu mestre, é o meu guia, é aquele que me conduz. Quando você está orando, você tem que ter em consciência que você depende totalmente de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, o desafio de Deus para o seu povo é alargar as tendas. Esse é o primeiro desafio. Mas é preciso mudar as atitudes em relação à coletividade. Se estiver faltando testemunho, o dever para com a pregação do Evangelho, se o prazer de depender de Deus através de oração, então, semelhante a Eliseu, mude de atitude, porque a princípio ele não quis ir, mas depois Eliseu mudou de atitude. Observe o que diz o versículo aí. Diz o versículo 3. Disse um: serve de ires com os teus servos. Serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. Aleluia. O verdadeiro cristão muda de atitude. Quando o cristão realmente tem o temor de Deus, se ele não está fazendo as coisas certas, ele muda de atitude. Eliseu aqui a princípio não quis ir com os discípulos do profeta. Mas, todavia, ele não permaneceu assim. Ele mudou de atitude. Louvado seja Deus. Que nessa noite, você possa, meu querido irmão, ter no seu coração esse desejo de crescer, de crescimento, de alargar as tendas. E para isso, você mantenha a consciência de que você tem que ter responsabilidade individual e coletiva. Precisamos disso para o crescimento da igreja. Eu estou falando com o tema: os desafios de Deus para o seu povo. Em segundo lugar, sair da teoria e ir para a prática. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu Elide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Irmãos, eu quero dizer à igreja que podemos até ter teoria. Teoria é muito bom. É fundamental a igreja ter teoria. É importantíssimo termos um projeto em mente, no papel. Isso é fundamental. Mas se ele ficar só no papel, não vai adiantar nada. Não vai ter efeito algum. Tem que sair da teoria e ir para a prática. Quando saímos da teoria, irmãos, vamos para a prática, estamos preparados para o imprevisto. Quando aqueles homens chegaram no Jordão e estavam cortando madeira, diz o texto que o machado caiu na água. Aconteceu o imprevisto. Semana vai fazer o que? Fez 15 dias hoje, que eu dizia na igreja. Eu falava para os irmãos o seguinte: meus irmãos, na vida sempre vai acontecer imprevisto. Sempre vai ter imprevisto. E nós temos que estar preparados. E quando o crente está preparado, ele sai da teoria, ele vai para a prática. Ele está preparado para os imprevistos da vida. Então, pastor, quando me convidar da próxima vez, se prepare, porque eu posso não vir. Aconteceu imprevisto. Acontece imprevisto, irmãos. Se você, meu querido, está fazendo um plano, se prepare.
Seja um cristão de prática, porque pode acontecer um imprevisto para você não realizar esse plano. E quando se refere às coisas de Deus, principalmente, quantas das vezes a gente marca um evento, uma coisa, de repente, rapaz, o irmão não deu para vir. E agora? Quem é que vai pregar? Cadê Nicodemos? Bota o Nicodemos aí para pregar. Aleluia. Glória a Deus. Se você estiver preparado, meu irmão. Se você sair da teoria e para a prática, quando os imprevistos acontecer, você vai estar pronto. Machado caiu, e agora, o que fazer? Ai, meu Senhor, era emprestado. O que fazer? Irmãos, quando saímos da teoria e vamos para a prática, passamos a ter sensibilidade. Quando você vai para a prática, você começa a ver as coisas como realmente é. Falar de evangelismo, dar uma palavra sobre evangelismo, sobre missões, nunca é como ir lá e fazer missões. É diferente. Porque lá você vai encontrar o pobre, necessitado. Lá você vai encontrar obstáculos, como eu falei pela manhã aqui. Pessoas que não gostam de crente. Pessoas que têm uma aversão a crente. E eu falava pela manhã o seguinte, que quando eu cheguei na Pedra Furada, tinha um cidadão, e ainda ele está lá, chama-se José Grande, conhecido como Zé Grande. E este homem, quando eu me aproximei da casa dele para pregar o evangelho, e cheguei e disse, seu José, o senhor me dá permissão de eu entrar aqui na sua casa e falar de Jesus? Aí ele chegou e disse, o senhor vem falar o quê? Das minhas imagens? Digo, não se trata disso, seu José. Eu estou vindo aqui pregar Jesus Cristo, o Salvador. Jesus, aquele que pode salvar o pecador. Aí ele disse, sendo assim, então o senhor pode entrar e falar. Comecei a evangelizar aquele homem, pregar o evangelho para aquele homem. Quando terminou a pregação, eu perguntei novamente, seu José, eu posso retornar aqui? O senhor pode. O senhor, a hora que quiser, pode vir na minha casa e pregar a palavra de Deus, porque eu aceito com todo carinho. Meus irmãos, quando nós saímos da teoria e vamos para a prática, passamos a ter sensibilidade. Você é um cristão de sensibilidade? Você tem saído da teoria? Ou você é aquele cristão que tem um monte de informação sobre missões? Está cheio de informação. Mas na prática você não faz nada. Precisamos ter sensibilidade porque há pessoas gemendo, precisando ouvir falar de Jesus. Pessoas que precisam ouvir a pregação do Evangelho. Nós temos que ir lá falar desse Jesus maravilhoso. Quando saímos da teoria e vamos para a prática, nos envolvemos para ajudar. E Eliseu, quando ele fez isso, quando ele saiu da teoria, ele se envolveu para ajudar. O homem de Deus estava lá, o machado caiu. E agora Eliseu resolveu o problema. Porque ele fez o quê? Porque ele fez o machado flutuar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu estou falando com o tema, o desafio de Deus para o seu povo. Em primeiro lugar, é alargar as tendas. Em segundo lugar, é sair da teoria e ir para a prática. E em terceiro e último lugar, é crer que com Deus o impossível acontece. Aleluias, glória a Deus. Você pode olhar para o irmão aí e diga, meu irmão, com Deus o impossível acontece. Fala isso para ele, diga aí em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Com Deus, meus irmãos, o impossível acontece. Olha só o que aconteceu, o machado caiu e agora o que fazer? Irmãos, preste atenção nisso aqui. Quem nunca viu dizer que madeira atrai ferro? Você já viu isso? Vá perguntar isso o cientista, ele vai dizer o quê? Isso é loucura. Quem nunca viu dizer madeira atrai ferro, o homem de Deus corta o pau, coloca na água e o machado fez o quê? O que é que a palavra de Deus quer nos ensinar? Que com Deus o impossível pode acontecer, irmãos.
Talvez até tenha alguma coisa impossível na sua vida. Para você, mas para Deus não é não. Aleluia. Deus é o Deus que tudo pode. Deus faz o impossível na vida de quem crê. Se você crê, Ele pode fazer o impossível também. Ele pode mudar aquela pessoa que você tem chorado, tem orado para Deus transformar. Ele pode mudar. Ele pode te dar graça, poder para você pregar a palavra. Talvez até você seja uma pessoa tímida para pregar a palavra. Tem vontade no coração de falar, mas tem aquele receio, aquele medo. Com Deus, tudo é possível. Diga para Deus isso nessa noite. Diga a Deus, faz esse impossível na minha vida. Talvez até, meu irmão, você está enfrentando uma situação muito difícil. Que você não está mais com força para suportar isso aí. Creia que com Deus tudo é possível. Aleluia. Glória a Deus. Deus faz o impossível, meus irmãos, para revelar que é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que tudo pode. A Bíblia diz que agindo o Senhor, quem impedirá o agir de Deus? Ninguém pode impedir. Ele pode fazer o impossível. Deus faz o impossível para crermos no seu poder. E eu quero perguntar nessa noite: você crê no poder de Deus? Você está disposto a abraçar o desafio de Deus para a sua vida? Você tem convicção que Deus está te chamando nessa noite para você ser um missionário? Talvez até Deus está te chamando para isso, e isso está sendo um impossível na sua vida. Mas eu quero dizer que não depende de você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará.